Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise nas terças-feiras às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Dudu Martins e com Ana Ricardina. O Dudu hoje vai trazer um tema para a gente: crítica e rigidez. Será que nós somos muito críticos? Será que criticamos muitos outros? Será que somos rígidos com as pessoas e conosco também? Vamos entender um pouquinho disso, o Dudu vai trazer para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Dudu, que nos escuta nesse momento. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Jorge, Ana. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos lá, meu amigo. Então, hoje, gente, eu vou fazer uma proposta diferente para a gente hoje, para quem está nos ouvindo. Quando você parar para poder ouvir o nosso programa, ou mesmo você que esteja às vezes no trânsito, né, tá em casa, tá descansando um pouquinho, ou fazendo algum trabalho doméstico, olha só, sempre que a gente traz um tema, a proposta é que esse tema possa reverberar na nossa consciência, porque o aprendizado ele só acontece a partir da reflexão acerca daquilo que está sendo trazido, né? Então eu vou deixar, assim, logo no início, 3 perguntas para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam fazer essa pergunta antes, durante e depois do nosso estudo. Essa é a proposta, para que a gente possa verdadeiramente converter o estudo em aprendizado e o aprendizado em prática. Tá? Então vamos pensar assim: o que eu sei a respeito do tema? Nosso tema hoje, como o Jorge já disse, né, é crítica e rigidez. A segunda pergunta: o que eu aprendi? No final, você vai ter condições já de dar essa resposta. E aí, depois você vai se perguntar: como posso colocar em prática este aprendizado? Porque a partir do momento que você cria mecanismos de poder produzir esse aprendizado dentro da realidade, aí você verdadeiramente teve um aprendizado. Isso, porque o aprendizado teórico é uma coisa, quando vai na prática é que a gente realmente vai dizer se a gente aprendeu ou não, né? Ou não, com uma coisa certeza. acontece assim. Então vamos lá. Crítica e rigidez. Como eu sempre gosto de fazer, eu trouxe a informação sobre o sentido da palavra de acordo com o dicionário. E aí depois a gente vai trabalhar com o livro As Dores da Alma, que ele trata esses 2 temas nesse livro. E a gente se embasou nele para a gente poder fazer o nosso estudo. Combinado? Crítica, ela diz o seguinte: avaliação baseada apenas na razão, com um propósito final. Análise detalhada de qualquer fato, faculdade de julgar, ação ou efeito de depreciar ou censurar. E de apreciação também, e de conclusão a respeito de a gente vai trazer a crítica construtiva, que é aquela crítica que percebe onde existe uma deficiência, mas que com doçura, que com generosidade, com indulgência, a gente consegue chegar até o nosso próximo e dar aquele toque, sabe, aquela coisinha adocicada, mas não é falseada. A ideia não é falsear. A ideia é levar você a refletir sobre a sua ação, sobre o seu ponto de vista, de uma forma assim, a colaborar, que a gente possa colaborar com um ponto equivocado que às vezes o outro está tendo. E lembrando, gente, que o ponto de vista absolutista, ele nunca é adequado, porque o meu ponto de vista é o meu ponto de vista. Ele pode colaborar com o seu, você pode encontrar razão para o que eu estou dizendo e tornar isso o seu ponto de vista também, ou não, e está tudo bem. Tá ok? Rigidez, qualidade ou estado do que é rígido, do que não possui flexibilidade, rigor, rigideza, austeridade generalizada, especialmente de princípios ou de comportamento. Isso para a gente, dentro do ambiente doutrinário, é muito importante. Princípios ou de comportamento, intransigência, rigor, severidade, falta de doçura, de meiguice ou de indulgência em relação ao próximo, dureza, rudeza. Então, ou seja, a crítica e a rigidez fazem parte da experiência humana. E isso aí é notório, né? Todos nós passamos por isso. Mas quando se torna excessiva ou inflexível, tanto uma quanto a outra, gera um sofrimento, gera um afastamento relacional e a estagnação emocional e espiritual. Então a gente tem que começar a pensar a partir disso aí, como a gente se posiciona diante essas duas atitudes que a gente pode ter.
Ok? Eu vou trazer um texto de Mateus 7, de 1 a 3, que o Cristo traz para a gente a seguinte informação: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que vês o arqueiro no olho do teu irmão, não reparas na trave que está no teu próprio olho? Alguém tem o hábito de fazer isso? Toda hora. Quando a gente para ver, eu gosto sempre de trazer para a atualidade, a gente estava até conversando, anteriormente, de atualizar os temas que são trazidos e encaixar isso dentro da nossa realidade, porque não adianta a gente ficar falando do texto bíblico lá no passado. Tem que trazer ele para hoje. Trazer e adequar dentro do nosso padrão de conduta, do nosso padrão de realidade. Quando a gente fala em crítica à rigidez, a gente traz para dentro das redes sociais, por exemplo, que assim, vamos colocar aqui, 99% da população tem algum contato, né, de forma mais aprofundada ou não com as redes sociais. E ali é onde a gente externa, muitas vezes, a nossa crítica severa, contundente, que fere. A gente, principalmente na rede social, a gente dá a impressão de que, como a gente está fazendo isso através de um computador ou através de celular, é como se não existisse um ser do outro lado que está sendo atingido. É um dardo que a gente lança como se ele não fosse causar impacto nenhum, não fosse causar nenhum efeito negativo. E a gente comete um erro muito grande, né? Às vezes, a crítica que a gente faz acerca de uma postura, acerca de um ponto de vista, acerca da aparência, acerca do trabalho de alguém, isso entra no ser que está recebendo aquela crítica de forma tão contundente que causa um estrago muito grande. Muita gente desiste, às vezes, de um determinado projeto porque está sendo criticado daquela forma veemente. Muita gente cai em depressão. Muita gente, às vezes, entra num conflito pessoal muito grande e, às vezes, vai até para as vias extremas do suicídio. Olha o quanto que é importante. Perigoso, né? O quanto que é perigoso e o quanto que a gente tem que repensar a nossa conduta. Mas aí a gente vai pensar na crítica e vai pensar no crítico, né? Porque quem critica fala mais de si mesmo do que do outro. Tem uma frase que alguém, eu não sei se eu vou lembrar na íntegra, não, mas é mais ou menos assim: quando João vem me falar de José, eu conheço mais de João, né? Então, ou seja, quando João vem me falar de José, eu estou enxergando quem que é o João de fato. E a maioria de nós não fica atento a isso, né? Porque muitas vezes a gente coloca a língua para poder destilar o veneno e não pensa que isso está falando muito mais de nós mesmos do que do outro, né? Então a gente tem que repensar a nossa postura acerca disso. Eu vou trazer Vocês querem fazer alguma colocação? Não, pode. Eu vou trazer uma parte que eu comentei com vocês no início, do livro As Dores da Alma. Inclusive eu sempre faço indicação desse autor e das obras dele, porque ela é muito assim conectada com a nossa realidade, né? E ele aborda temas que são o nosso cotidiano. Então leiam As Dores da Alma. O autor é Francisco do Espírito Santo Neto e é pelo Espírito de Remédio, tá? Eu gosto de Remédio. Isso. E o tema que a gente vai tratar na crítica, ele trata em dois momentos, né? Mas eu vou trazer a seguinte informação que ele trouxe no texto dele: todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do próprio lar. Se temos a desconsideração, é possível termos desconsideração a alguma coisa muito significativa dentro de nossa intimidade. Olha que interessante. Ou seja, eu sou crítico, mas muitas vezes a minha crítica está muito mais relacionada aos meus tormentos pessoais, às minhas questões pessoais. Então eu saio do meu universo, porque esse universo eu não dou conta dele, e eu aponto o outro. Eu chego para o outro e destaco o mal que há nele, mas muitas vezes nem sempre esse mal existe de fato, né? Ou é fruto da minha percepção, da leitura que eu faço em função do mal que está em mim.
Então, ou seja, eu tenho que ter muito cuidado, até para poder criticar, eu tenho que ter O cuidado. outro é meu espelho, né? Eu tô vendo no outro os defeitos que eu tenho. É uma Porque se me projeção. incomoda, é porque eu tenho. Se eu não tivesse, não me incomodaria. Então, assim, é aquele negócio, né? Que Jesus foi muito sábio. Atire a primeira pedra que é quem nunca pecou. Uhum. Então, assim, é muito fácil eu encher os outros de defeitos, mas vai olhar no fundinho que os defeitos são todos meus. Exatamente. Então a gente está sempre fazendo essa projeção. Ó, se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com nossas próprias vocações e ideais. Projetar nossas mazelas e infortúnios sobre alguma coisa ou pessoa não resolve a nossa problemática existencial. Somente quando reconhecemos nossas traves, dispositivos interiores que limitam nossa marcha evolutiva, é que poderemos ver com lucidez que realmente são elas as verdadeiras fontes de infelicidade que nos distanciam da paz e da harmonia que tanto buscamos. Olha que interessante a proposta que ele está fazendo. Aquela pessoa que é um crítico costumaz, né, contumaz, e é uma pessoa. A gente vai entrar com outro termo agora, que é a rigidez, né? Então, às vezes a pessoa não só é crítica, como ela é crítica e rígida ao mesmo tempo. Mas quando ela está sendo assim, na maioria das vezes, é o que ela é consigo mesmo. Então, ou seja, eu sou crítica naquilo que eu não consigo enxergar em mim mesmo, ou às vezes eu enxergo, não quero admitir, não quero cuidar. Então é mais fácil eu apresentar a crítica ao outro, diminuir o outro, para que eu possa parecer maior do que de fato sou. E às vezes eu ainda faço isso com uma rigidez muito profunda. Então, ou seja, o ser, né, ou seja, todos nós, a gente tem que realmente fazer uma reavaliação da nossa conduta. E aí vamos combinar que a crítica, volto a dizer, lá no começo eu disse e volto a dizer agora, ela é bem-vinda. Se eu faço uma crítica para poder te emancipar, para poder te trazer para a luz, sabe? É uma crítica construtiva, beleza. E nisso também estou falando de mim. Porque quando eu falo para você levando luz, te criticando, mas essa crítica construtiva que te tira da condição que você está e te torna alguém melhor, significa que eu tenho algo melhor para te oferecer, então eu estou caminhando de acordo com o que é necessário para o meu aprimoramento moral. Porque a gente está o tempo todo acreditando que o mal está no outro, quando muitas vezes o mal está em nós mesmos. Nós mesmos. Então vamos lá. Olha, a crítica severa, ela geralmente reflete conflitos internos, como a gente já trouxe, né? E aí eu vou trazer para vocês o que é essa crítica severa, ela sendo constante, ela reflete esses conflitos internos e a gente vai trazer alguns conceitos. Então, por exemplo, você trouxe a questão do espelho, a gente pode trazer a questão da projeção, que é a pessoa está projetando no outro, que é o que a gente já havia dito, o mal que é em si mesmo, né? Insegurança e baixa autoestima. Às vezes a pessoa também é uma pessoa que nunca se cuidou no íntimo, sabe? Vamos combinar o seguinte: quando a gente vai se construindo como indivíduo, né, a depender do que a organização do nosso ambiente familiar, a organização social que a gente faz parte, né, no local de trabalho, escola, as nossas mazelas que a gente já traz como indivíduo reencarnante, a gente tem um monte de questões para serem resolvidas dentro da gente. A gente já vem com as nossas mazelas, e aí esses ambientes dos quais a gente faz parte, eles vêm trazendo mais coisas para poder deixar o nosso íntimo mais entulhado ainda, né? Porque, principalmente no ambiente familiar, muitas vezes a gente... Eu até trouxe vou trazer um exemplo para vocês, que eu recebi um vídeo que eu fiquei assim chocado. Inclusive os nossos ouvintes, de repente, já viram, talvez vocês também já tenham visto esse vídeo. Ele é uma garota que deve ter aproximadamente uns 17, 18 anos, e a fala dela, ela já se apresenta no vídeo chorando, com a cara pintada, como sabe as pessoas quando elas passam no vestibular, que elas têm aquela comemoração. E aí ela traz no vídeo a informação de que ela foi aprovada no vestibular numa faculdade, numa universidade pública, e que quando ela foi levar para a mãe dela essa informação, a mãe dela, por ser de uma religião X, ela teve uma reação extremamente negativa.
E aí ela traz o áudio desse vídeo, não mostra a figura da mãe, e a gente também, eu não vou fazer exposição aqui para a ideia não é criticar, né, ninguém, a ideia é refletir sobre essas questões. E essa mãe, ela é tão severa quando ela recebe essa informação. Normalmente, o que, é que a gente pensa? Se você tem um filho, esse filho é aprovado na Universidade Nossa, Federal, é uma alegria, né? qualquer pai em sã consciência, qualquer mãe em sã consciência vai Vai festejar. festejar. Mas aí, quando a pessoa traz em si, né, as amarras da própria existência e que não consegue lidar com elas, e aí de repente elas estão dentro de um ambiente religioso, por exemplo, que doutrina essa pessoa e faz com que ela se torne um ser humano rígido, né, e crítico aos extremos, é uma nitroglicerina absoluta. É bomba na certa. E aí o que, que essa mãe faz? Ela humilha essa menina de uma forma, assim, gente, desumana. Ela atrela o fato da filha passar na Universidade Federal, a ideia de promiscuidade, que essa filha vai mudar, que o caráter dela vai ser contaminado pelo ambiente universitário, que se a filha for, a filha não precisa considerá-la mais como mãe, que ela não faz parte mais daquela família. E a menina, na hora que você assiste o vídeo, você vê que a menina já tem um comprometimento até intelectual, emocional, ela já está toda comprometida pela forma como ela se expressa, você vê que existe um comprometimento. Então, ou seja, dentro daquele ambiente familiar, já existe algo muito nocivo acontecendo. E quando a criança tenta, né, não digo criança porque ela realmente é muito nova, vamos colocar adolescente, quando ela está tentando sair desse casulo, né, que ela foi colocada, não é nem um casulo, é uma caixa, né? Uma caixa que quase que impossível de ser transposta se você sair dela, né? Ela é tão rechaçada dessa forma pelas pessoas que deveriam oferecer amor, que deveriam comemorar com ela o feito. E aí a crítica e a rigidez ganha espaço, espaço, vai gerando sofrimento e dor. Essa mãe muito provavelmente tem autoestima feita de tapete. E ela ainda, além de ter o mal produzido dentro de si, né, guardado dentro de si, ela quer reproduzir isso na filha. E aí a gente pode parar para pensar que quantas vezes nós, né, na condição de pais, né, que estão ouvindo a gente aí, pais e mães, que às vezes vai fazer uma avaliação do filho, faz de uma forma muito incisiva, que aí traz a rigidez, a crítica, que é aquela crítica destrutiva, que mina a autoestima dessa criança, desse adolescente, e acredita estar fazendo certo. Olha que paradoxo. É complicado, mas também eu olho por um lado, quem tem, né, as pessoas que têm visto aí as redes sociais, é triste a gente falar isso, gente, mas pastores estão fazendo isso, falando, né, que os professores mentem, que os professores ensinam errado, porque, de uma certa forma, não querem que as pessoas tenham conhecimento, porque quem tem conhecimento é mais difícil de você dominar, né? Então, para fazer isso, para esse domínio, eles estão fazendo essa crítica à escola, né, aos professores, quer dizer, infelizmente, gente, muitas vezes essas pessoas, os pais, né, são pessoas que não têm instrução nenhuma. Então, aqui, se é o meu pastor, a pessoa em que eu mais confio, que eu idolatro, né, é o meu ídolo, tá falando? Né? Então é triste a gente ver isso, né? Então, e o bom é que a gente vê pessoas combatendo isso, né, na internet, trazendo, falando que isso aqui é mentira. Mas eu me coloco no lugar dessa menina, gente, imagina. Poxa, de quem você esperava aquela explosão de felicidade, vem totalmente contrário. Aí eu fico pensando, por outro lado, essa mãe também, e se essa menina se deprime ao ponto de partir para um suicídio, olha o que isso pode gerar. Essa informação que você trouxe é muito importante, porque você falou de um segmento religioso que tem uma visão mais extremada,
que tem uma tentativa. A gente não pode generalizar também, porque Não são todos, né? não é o segmento. São alguns, né? pessoas que estão nesse segmento que estão fazendo mau uso daquilo que deveria ser usado para o bem. Pro bem. Né? Infelizmente a gente tem, e não só nesse segmento, em todos, inclusive no segmento espírita. Em todos. A gente tem espírita tradicionalista, é o que a gente estava conversando agora há pouco. Tem muito espírita que está parado no tempo, lá no tempo das cavernas, e que quer legitimar certas linhas de pensamento e de conduta como se fosse uma verdade absoluta, e esquece que nós somos progressistas por natureza. A doutrina é progressista por natureza porque nós falamos em evolução. Não existe, não pode haver estagnação. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente parte do princípio que não existe vítima nos processos, e quando eu digo vítima, aparentemente no primeiro momento a gente vai imaginar, por exemplo, que essa menina seja uma vítima. Mas ela não é de total vítima, porque ela inclusive tem chance agora de fazer escolhas. Ela tem livre-arbítrio. Ela já está numa fase em que ela pode começar a fazer as escolhas, né? Então, por exemplo, ela pode escolher ir para essa faculdade, mesmo que ela tenha que morar na rua. Ela tendo acesso às redes sociais, ela tem, como ela fez o vídeo, ela pode fazer um vídeo para tentar reverter isso. Então, existe um monte de possibilidades. Quem permanece na condição, né, da rigidez, ou na condição da crítica excessiva, ou outras mazelas, é por escolha. Pode parecer estranho falar assim, mas é escolha. Né? Todos nós temos escolha, nós temos caminho a seguir. É claro que o desafio, às vezes, vai ser muito maior. Eu imagino que, por exemplo, por essa moça, né, sair dessa casca, né, dessa couraça que criaram para ela, não vai ser uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Então, ou seja, por mais que o mundo te ofereça determinadas circunstâncias, é você que escolhe se vai seguir nela ou não. Então, ou seja, a gente pode começar a fazer essa mudança. Às vezes você não precisa fazer essa mudança na relação com a mãe, por exemplo, no caso dela, de forma objetiva, mas ela começa a trabalhar em si. Vai buscar conhecimento, vai se autoiluminar, vai se fortalecer moralmente, espiritualmente, para começar a caminhar sozinho. Com certeza. E geralmente, por exemplo, quando você pensa igual essa mãe, eu não queria nem ficar muito fixado nessa figura, não, mas é porque foi um caso tão extremo e exemplifica bem isso que a gente está falando. Né? Essa mãe, por exemplo, ela pode ter característica não só pela religiosidade dela, mas por perfil mesmo. Ela pode ser uma pessoa perfeccionista demais, ela pode ser uma pessoa traumatizada, ela pode ser uma pessoa que vive cheia de medos, sabe? É perfil também de quem geralmente é muito crítico ou quem é muito rígido. É uma característica dessas pessoas de ter questões pessoais internalizadas que precisam ser tratadas. E eu estou dizendo dessas pessoas, gente, eu não estou me isentando, me eximindo de, em alguma medida, também. Só que o que acontece? O fato da gente errar não significa que a gente tem que permanecer nesse erro. Com certeza. Onde entra a proposta do nosso estudo. Beleza, você é uma pessoa que trata com rigidez? Você é uma pessoa que é crítica demais? Até aqui foi. Mas a gente não está fazendo uma proposta de revisão de postura? Não é isso, Ana? Com certeza. Até hoje eu fiz isso. Mas a partir de agora eu posso começar a repensar. E não vai acontecer uma mudança abrupta, não vai ser uma mudança da noite para o dia, mas é um processo de transformação. Engraçado você falando de crítica e você que criticou a menina, né? Agora, né? Exatamente, Tá vendo? exatamente. Tudo é um. Ele criticou. A gente fala de crítica, mas você criticou. Sim, mas é uma crítica. Construtiva. Exatamente, Construtiva. aí que está a diferença. Não, mas uma crítica. Sim. O tema é esse, né? Sim. Ele criticou. Mas a gente. A mãe. Por isso que o espiritismo é bom. É muito esclarecedor. Por quê? Porque a gente pesquisa, a gente procura, a gente vê, olha. O Jesus olhava, a gente tem que olhar como Jesus também olhou. Por quê? Se eu sou essa menina, eu pesquisava o pastor. Sim, por quê? Porque é fácil. Ele está fazendo isso, colocando todo mundo num ovo, mas a família dele eu tenho certeza que faz na faculdade. Muito provavelmente. Né? Muito provavelmente.
Por isso que o Espiritismo é para pesquisar, não só pesquisar dentro nos livros, não, olhar para as pessoas de verdade. Jesus olhava para todos. Uhum. Seguir Jesus, olhar de Jesus, ele sabia. Não é que ele sabia que via, ele sabia. Entende? Ele não só sabia vendo o seu espírito, ele sabia porque ele andava. E ele andava por todos os lados. E ele via as pessoas. Ele observava, né? Ele observava A gente tem que observar as pessoas. Observar o que está acontecendo em nossa volta. É isso que Jesus sempre pede, né? Para a gente ter uma crítica. E nós temos que ter crítica, sim. Temos que criticar. Tem que ter uma crítica, igual você falou, Sim. construtiva. Mas se a gente não tiver um exemplo, como que a gente vai saber que a gente está errando? A gente não Não é? pode fazer de conta que está tudo bem Tudo quando bem. não está. Inclusive, esse é o papel do bom amigo, é o papel do pai, da mãe, do colega de trabalho, colega de escola, Sim. que está percebendo que tem alguma coisa que não está bacana. Vamos sentar, vamos conversar. Mas não é diminuindo o outro, humilhando o outro. Tem que ter isso. tato, né? Exatamente. Tem que ter empatia. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa que ela é muito, a crítica dela é muito contundente, ela tem uma necessidade de se sobrepor ao outro, geralmente é de uma forma muito desproporcional à crítica, machucando, ferindo mesmo, não está se importando com o impacto que aquelas palavras vão causar no outro. Tem uma necessidade de ter controle da situação, sabe? Né? Oi? Se autoafirmar. Se autoafirmar através da humilhação. Uhum. Então, assim, agora tem uma questão, né, gente? Todos nós, em alguma medida, encontramos pessoas assim no nosso caminho. Nossa. É o que mais tem. A gente acha. Aí a gente tem que saber se a gente quer escolher. O que a gente escolhe? A gente quer continuar do lado de alguém que faz isso conosco? Né? Eu acredito que o bom diálogo, por exemplo, se a pessoa é assim, crítica ao extremo, é muito rígida na forma como faz as colocações, a gente tem que tentar trazer para ela essa percepção. Porque às vezes a pessoa sem perceber. Tem uma frase que é muito comum das pessoas falarem: fulano é assim, pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Virou até tema de música. Sim. E não é assim não. Pode se endireitar sim. Aí é claro que entra o lado, por exemplo, se essa pessoa critica de forma contundente, eu posso ser um crítico construtivo com essa pessoa. Vou com jeitinho. Olha, o que você disse não foi legal, me doeu, vamos tentar uma outra forma, sabe? Vai tentando mediar com essa pessoa, tentando conversar, porque isso também implica em caridade. Você falou do olhar do Cristo, né? O Cristo, ele reconhecia o mal nas pessoas, mas ele não saía como um trator passando por cima do outro. Né? Ele dava oportunidade para a pessoa. A gente tem a passagem, né, da mulher que foi pega em adultério. Ele foi generoso tanto com a mulher quanto com os seus acusadores. Ele não maltratou ninguém. Ele só simplesmente sinalizou que tinha alguma coisa que não estava adequada. Bacana, né? Ele mostrou para aquelas pessoas que estavam sendo críticas aos extremos, rígidas demais, a rigidez era tanta que aquela mulher ia ser apedrejada até a morte. Então Jesus foi esse olhar generoso, um olhar crítico, né? Ele olhou para esses seres e foi generoso. Ele mostrou para eles que não era adequado a ação deles, e depois ele, voltando para a mulher, ele mostrou para ela que o que ela estava fazendo também não era adequado. Se houve o que houve, não estava adequado. Então vá e não pequeis mais. Então, ou seja, ele reconheceu, mostrou para ela: olha, eu estou percebendo que o que você fez não foi legal, mas você pode fazer uma escolha diferente. Então, eu acredito que a gente tem que fazer manutenção, porque não existe, gente, às vezes a gente quer que a relação melhore, mas a gente tem pouca disposição para trabalhar na manutenção dessa relação. Então, se você está convivendo com alguém que seja esse crítico extremo, que tem essa rigidez toda no trato, não só com você, e às vezes a pessoa realmente ela traz às vezes uma dor muito profunda alojada na alma, sabe? E ela acredita que o único caminho de sobrevivência é sendo agressiva, né, através disso com as pessoas. Ela acredita que através desse tipo de ação ela tem algum respeito, algum respaldo. E se a gente não olhar com essa generosidade, a gente está falando da crítica construtiva,
A gente fazer essa crítica construtiva. Ah, mas a pessoa, às vezes, ela não é receptiva a uma crítica construtiva, porque tem gente também que não sabe lidar com isso, não. Você tenta 1, 2, 3 vezes. Aí eu acho que já é suficiente, né? Diz o ditado, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, eu diria que nesse caso, 3 é suficiente. Porque talvez a pessoa não está em condições de ter o aprendizado que você está querendo mostrar para ela. Isso que você fala acontece muito no nosso dia a dia. As pessoas criam grupos. Grupo de artesanato, grupo disso, grupo... Gente, aí as pessoas colocam os trabalhos. Muitas vezes você vê ali uma coisa que pode melhorar. Mas aí tem um problema. Porque tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Então, eu adotei o seguinte esquema para mim agora. Eu vejo alguma coisa. Aí eu pergunto assim, posso fazer um comentário? Você aceita uma sugestão? Se a pessoa falar que sim, eu dou a sugestão à pessoa. Se a pessoa não falar nada, eu fico quieto. Aí às vezes as pessoas vêm falando, pois para mim você pode falar. Pode falar que eu gosto dessas críticas que você faz que melhora o trabalho da gente. Mas eu falo, gente, mas eu não posso fazer isso com todo mundo, porque nem todo mundo aceita. Porque muitas vezes você está fazendo uma crítica ali construtiva, que você quer que melhore o trabalho da pessoa, e a pessoa acha que você está humilhando, você quer mostrar que você sabe mais, você está pondo defeito naquilo que ela fez. Então a gente, o que você falou, tem que ter muito tato para isso. Né? Isso é caridade também, né? Muito tato. Você olhar para o outro com essa compaixão, porque a gente quer muito que o outro não seja com a gente, mas a gente tem pouca disposição para ser generoso, né? Essa pessoa generosa, essa pessoa acolhedora, compreensiva, porque o outro realmente está caindo em cima de você igual um trator passando por cima de você, um rolo compressor, com a crítica, com a rigidez que lhe é peculiar, que lhe é característica, e a gente quer fazer o que com essa pessoa? A gente vai pegar e jogá-la para escanteio? Então eu acredito que a gente tem que mostrar para ela que a gente está percebendo o que está acontecendo, mostrar abertura para a gente poder repensar isso, trazer alguns elementos. Às vezes hoje, por exemplo, você tem muitos vídeos que na internet você vai encontrar, que você pode postar no seu status como uma mensagem para que a pessoa em algum momento, você sabe que ela vai assistir. Então, vai deixando, sabe, caquinhos de reflexão no caminho dessa pessoa para ela começar a perceber. Agora, se de tudo essa pessoa não perceber, deixa que ela siga o caminho dela e siga o seu. Agora, você não pode se acabar, se anular em função do que o outro pensa. Com certeza. Da crítica que vem muitas vezes tentando minar sua autoestima. Não permita que as pessoas façam isso contigo. Nós temos que imaginar que o nosso Criador, ele nos olha com a generosidade absoluta. Ele é absolutamente flexível. E é a Ele que nós devemos, se a gente tem satisfação a dar, é a Ele. Né? A crítica que vem do outro, ela não pode, em hipótese alguma, ser essa que vai nos destruir, que vai nos desmotivar, que vai impedir que a gente emancipe, sabe? E a gente estava falando sobre a questão da crítica no ambiente religioso também, tem essas questões. Principalmente em ambiente religioso, às vezes você vai estar... a pessoa está ali, ela está com, ou pelo menos deveria estar com o objetivo, vamos colocar dentro do nosso espaço, do nosso ambiente, que é de onde a gente pode falar, né? Embora a gente já tenha, cada qual, tido sua experiência em outras denominações religiosas, mas hoje a gente está dentro do ambiente doutrinário, então a gente... Vamos falar da gente mesmo, né? Com certeza. Que é melhor a gente falar da gente, porque tem muita roupa suja para lavar dentro do ambiente doutrinário. Então, se você imagina que dentro do ambiente doutrinário espírita, que a gente tem toda a certeza plena e absoluta de tudo que Kardec trouxe para a gente, de toda a lucidez que os espíritos trazem para a gente sobre a progressão do ser, sobre a limitação do ser, sobre a condição peculiar de cada ser em conformidade com o seu grau evolutivo, a gente deveria ser, assim, a crítica destrutiva nunca deveria fazer acontecer, parte. Né? Nunca deveria acontecer. Nunca deveria. E, entretanto, ela acontece. Mas o espírito é perfeito? Não. Não é. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos obrigação moral de sermos mais vigilantes. A quem mais é dado, mais será cobrado. E nós somos nós, né, que fazemos questão de falar, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente sempre fala isso. Né, porque a verdade nós conhecemos.
Porque os espíritos trouxeram de uma maneira clara para a gente. E mesmo com tudo isso, nós ainda cometemos os mesmos erros, gente. Né? Nós cometemos. E quando fala com a gente que... mas eu sou humano. Eu sou, acatada, né? Eu sou humano. A carne é fraca. Acatada. A gente fala isso. E a gente tem que considerar, gente, que, como eu disse, né, a gente veio... A maioria dos espíritos é muito... Pelo menos assim, eu vou dizer da nossa região aqui, a maioria das pessoas que a gente conversa no ambiente doutrinário são pessoas oriundas de outras crenças. Com certeza. É muito raro de você encontrar alguém que nasceu no berço espírita, né? Então, ou seja, quando a pessoa sai daquele ambiente religioso X, ela vem com a bagagem que ela tem. Então, tem as questões dogmáticas, tem as questões, por exemplo, você não pode entrar na casa espírita de bermuda e camiseta. Você não pode entrar na casa espírita de chapéu. Não pode. Olha. Isso é uma questão puramente materialista, é uma convencionalidade de determinada crença, né? E que muita gente que está na casa espírita, se alguém entra... Eu, por exemplo, adoro usar camiseta e bermuda. Eu vou para a casa espírita sim. Eu também. E eu, inclusive, já fui muito criticado, inclusive, em relação a isso. Mas o meu trabalho em relação à minha conduta moral, o bom espírito, ele vai ser conhecido, não é assim? Através do conjunto é a obra, nem em si, a moralidade, como ele está sendo conduzido, a moralidade dele, não é a roupa. A roupa não faz diferença. É óbvio que a gente tem o extremo que a gente vai observar e não vai fazer, né? Mas qual é o problema da pessoa usar bermuda e camiseta? Qual é o problema se a moça entrou na casa espírita, ela está com mini saia? Ela está dentro de um processo que é o dela ainda. Isso por si só, a partir do momento que ela começa a adquirir conhecimento, ela vai analisar se é apropriado ou não. Se ela julgar apropriado permanecer, que seja da forma como ela julga. Se ela tem uma conduta ilibada, sabe? Se ela é uma pessoa que tem uma postura de caridade, de amor. E quem somos nós para criticar? Eu costumo dizer o seguinte. Eu venho, sim, à casa espírita de bermuda e camiseta. Bem. Agora, quando eu venho à casa espírita para dar uma palestra, eu não tenho. Por quê? Ali eu estou representando a casa espírita. Quando eu venho aqui, eu sou o Jorge. Agora, quando eu estou lá na frente falando, eu estou representando a casa espírita. Então, aí eu acho que, né, a minha conduta tem que ser diferente. Mas também nada impede. Se eu vir de bermuda e camiseta para dar uma palestra, gente, o que importa é o que eu estou trazendo, a mensagem que eu estou trazendo. Né? Não é a minha vestimenta. Então, a gente tem que entender isso, né? Olhar por esse lado. Mas é o que você diz. Os dogmas que há milênios estão aqui, ó. Sim. Isso ali grita, é gritante. Ô Jorge, não precisa ir muito longe, não. Por mais que, por exemplo, eu falei com você que eu tenho a postura X e Y, eu chego em determinada circunstância que a crítica vem batendo forte. Eu vou olhar, eu posso não verbalizar. E até tem uma frase que diz o seguinte: nós somos senhores dos nossos pensamentos, mas escravos das nossas palavras. Porque eu não posso não verbalizar, mas eu sei que isso aconteceu. Dentro de mim, sinalizou que eu fui crítico e eu não deveria ter sido. Aí é que entra a questão da reformulação, da reforma moral, da reforma íntima do ser. Porque a gente, embora traga isso conosco, a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil de uma pessoa rígida, se eu sou uma pessoa muito crítica, eu vou começar a repensar a minha conduta. Essa é a proposta existencial para todo ser. Porque toda relação, gente, não existe relação saudável baseada em crítica o tempo todo e baseada em rigidez o tempo todo. Se não houver flexibilização dos processos, as relações vão azedar. Os casamentos vão acabar, pai e mãe vão brigar, filho com pai vai brigar, no trabalho você não vai dar certo. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que haver. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Se você for parar para pensar, por exemplo, a água, a natureza ela fornece para a gente um monte de elementos bacanas, né, para a gente poder refletir. A água, por exemplo, ela não tem rigidez, ela vai seguindo o percurso dela, vai descendo, ela vê os obstáculos, ela vai contornando, ela vai se virando, Vamos tentar fazer isso, vamos tentar ser um pouquinho mais líquido, né, nas nossas relações, não ser tão rígido.
Eu acredito que esse é o caminho. E então, para concluir, a gente pode trazer o seguinte: ó, o Espiritismo ele nos convida a uma transformação moral, não é verdade? Então, ele não nos convida à vigilância severa. A transformação moral. Crítica sem amor é julgamento. Rigidez sem caridade é orgulho disfarçado. Então, vamos pensar assim. É esse o caminho. Se a gente não pensar assim, não vai dar certo. Gente, é uma coisa interessante. Qual que é o caminho que nos leva a Deus? É Jesus. Então, tudo o que eu fizer contrário aos ensinamentos dele, Ele? gente, não adianta. Se ele é o caminho tem que seguir é ele, né? Então, a gente tem que ver isso. Eu gosto muito. Semana passada eu até falei sobre quando o discípulo pergunta. Não sei se é o discípulo ou um seguidor de Jesus pergunta: o que eu posso fazer para me chegar ao reino? Ele fala: amar a Deus e ao próximo a ti mesmo. Fazer isso. É além, gente. Uma coisa básica, né? Tão simples, mas tão Tão complicado. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer ao Dudu pelos esclarecimentos e a Ana pela participação. Foi muito bom. Então vamos agora pensar um pouquinho antes de criticar e antes de ser muito rígidos, né? Conosco mesmo e com as pessoas. Muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com um momento de prece com Cássia e Cleia Rezende. Uma boa tarde a todos.